Hoje a gente vai falar sobre filhotes. Isso mesmo, ó. Essas duas belezinhas aqui, ó, são dois filhotinhos. Acredite, esse amorzinho aqui, ó, é uma filhotona de 4 meses e esse aqui tem 6 meses. Agora, você sabia que quando você quer ter um filhotinho em casa, inseri-lo na sua família, tem uma série de cuidados que você não pode deixar de lado? É, meu amigo, ter filhotinho é saber que você tem que cuidar muito bem dele nesses primeiros meses de vida. Então, a pediatria ela envolve basicamente 4 fases na medicina veterinária. A fase neonatal, que é a primeira delas, que vai desde o primeiro dia de vida do filhote até a 2ª ou 3ª semana. Depois a gente passa para a fase de transição, que nós chamamos, que é aquela fase onde o animal começa a iniciar a papinha de desmame, depois ele passa para alimentação seca. Nessa fase de transição é importante os cuidados com vacinação, vermifugação. Depois a gente passa para a fase de socialização, que é quando o filhote já está lá no seu 5º, 6º mês de vida. Fase de socialização com a família, com as pessoas, com outros animais de estimação. E a gente finaliza com a última fase, que é a fase juvenil, que é o filhote que já está entrando na puberdade e saindo da fase de filhote. Aí ele já entra para a fase adulta. Então tudo começa no neonatal, aquele momento que o bebezinho acabou de vir ao mundo. Pra falar a verdade, é importante você dar atenção até na gestação da mãe dos filhotinhos. Então, Miguel, a fase neonatal, ela começa no primeiro dia de vida desse animal, nas primeiras horas de vida, né? Seja ele vindo de um parto normal ou de um parto por cesariana. E ele vai até a 2ª ou 3ª semana de vida, seja desse cãozinho ou do gatinho, né? Que é uma fase que eles ainda estão de olhinhos fechados, ouvidinhos fechados, ainda não enxergam, não escutam. São 100% dependentes da mãe e dos cuidados dos tutores e dos médicos veterinários também. Então é importante que essa mãe, desde a fase de gestação, ela seja acompanhada, para que a gente tenha uma fase neonatal boa, com filhotes saudáveis, né, grandes, pesados, com filhotes viáveis, né? Aí, depois que os filhotinhos já desmamaram, entra a fase da transição. Tem que prestar muito atenção, porque é nesse momento que entra a alimentação diferente. Aquela alimentação que você mesmo vai dar na sua casa. E também começam as vacinas e as vermifugações. De maneira geral, ela vai acontecer aí entre 30 e 45 dias de vida, tá? E ela vai até o 5º ou 6º mês de vida do filhote. Essa fase de transição ela é de extrema importância também. Por quê? Porque é nela que o médico veterinário vai ter o primeiro contato com o tutor. Esses filhotes eles saem do canil ou saem dos abrigos e vão para a casa das suas famílias, né? E essa interação entre o veterinário, o animal e a família é muito importante, porque é aí que a gente vai criar um vínculo, um laço com essa família e o tutor vai ter confiança no médico veterinário também, para fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas. Aí a gente entra na fase onde a gente faz a desvermifugação desses filhotes. Entra com vermífugo, vacina, o veterinário vai explicar sobre a importância da vacinação, vai traçar um esquema de vacinação para cada animal, isso é muito individual, a gente tem um esquema de vacinação geral, né? Mas dependendo do ambiente onde esse animal vive, quantos contactantes aquele animal tem, se ele convive com outros animais ou não, o ambiente onde ele vive, a região geográfica, inclusive, onde ele vive, né? Então são informações importantes para a definição do protocolo vacinal, que é feita na fase de transição. Aí vem a fase da socialização. É aquele momento que você vai fazer, ó, seus animaizinhos se interagirem e se darem bem. Não só eles, mas você também e a sua família com eles. É nessa fase que você tem que tomar cuidado com como você trata o seu bichinho. Porque às vezes a gente quer dar muito carinho, mas acaba humanizando demais o animal. Isso pode ser até prejudicial para ele. Hoje,
Com a humanização dos animais, as pessoas tendem a colocar os animais como filhos, humanos inclusive, né? Então a gente vê pessoas passeando com cães em carrinhos de bebê, muitos animais eles nem andam no chão, eles usam fralda. Então isso, com o passar do tempo, isso gera problemas, isso gera distúrbios psicológicos nesses cães principalmente e até em alguns gatos, né? Isso reflete diretamente na fase de socialização. É muito importante a gente lembrar que os cuidados que nós teremos com esse filhote nessa fase de pediatria, eles vão influenciar diretamente toda a vida desse animal. Então essa fase de socialização ela é importante porque ela trabalha o psicológico do animal e também dos seus tutores. Muitos pacientes eles precisam de acompanhamento com comportamentalista lá para frente, por ter orientação errada ou atitudes erradas nessa fase de socialização. Toda família tem aquele momento que chega o quê? A adolescência, meu amigo. Com os filhotinhos não é diferente. Que nem o Olaf aqui, ó, que tá se escondendo da câmera. Ele acabou de entrar nesse período de puberdade e já tá, ó, mais agitado, precisando de uns cuidados mais específicos. É aquele momento que você tem que dar atenção porque ele tá deixando de ser um filhote para começar a fase adulta. Nós consideramos de maneira geral o cão ou o gato filhote do primeiro dia de vida até 1 ano de idade, né? Que é quando mais ou menos eles entram na fase da puberdade. As fêmeas, dependendo da raça, do tamanho da espécie, elas apresentam cio entre 5, 6 até 1 ano de idade, 5, 6 meses até 1 ano de idade, né? E é nessa fase juvenil que isso acontece, essas mudanças, a maturação sexual do filhote. Mas além dessas medidas preventivas, a gente também tem que prestar atenção em doenças próprias dessa fase do animal, né, doutora Gisana? Isso, Miguel. Existem algumas doenças que são importantes, né? As doenças congênitas, que são aquelas que os animais já nascem com elas. Existem algumas raças que são muito predispostas, né? Por exemplo, o Spitz, e o Cavalier King Charles, que é uma raça que está se disseminando muito aqui no nosso estado. São raças maravilhosas, mas que muitos exemplares acabam nascendo com doença cardíaca, precisam de cirurgia para correção por conta dessa malformação cardíaca, né? A Flora também, a dog alemã que nós vimos, também são predispostos à displasia coxofemoral, que não é uma doença congênita, mas sim hereditária. As gastroenterites por conta de não vacinação ou vacinação com vacinas de qualidade ruim, são as principais doenças que acometem esses filhotes, além das verminoses, né? Inclusive muitas são transmitidas para o homem, para a família, então é muito importante o cuidado, a prevenção e o tratamento dessas doenças. Viu só? Agora que você já conhece cada fase do seu filhotinho, é só você cuidar muito bem dele para ele ter uma infância maravilhosa e, por consequência, uma vida adulta cheia de